E aí pessoal, beleza? Vamos continuar aí com as técnicas de integração. E agora nós vamos falar sobre integração de funções racionais. O que é uma função racional? Uma função racional nada mais é do que o quociente, tá? Uma função que é quociente de dois polinômios, P e Q. Então você tem uma função f, que é a razão quociente de dois polinômios, um polinômio P e um polinômio Q, tá? O interesse da gente aqui nesse vídeo é mostrar, né, como é que é a técnica para integrar funções desse tipo aqui, tá? Então a gente vai considerar dois casos. O caso em que o grau de P é menor do que o grau de Q, e o outro caso que o grau de P é maior ou igual ao grau de Q, ok? Vamos começar, tá? Aqui analisando esse caso, que quando a gente faz esse caso aqui, a gente imediatamente passa também por esse, tá? Então vamos aqui só fazer um exemplo para a gente poder ver como é que aplica essa técnica. Então, eu tenho aqui uma integral, certo? A gente quer integrar essa função aqui, ok? X ao cubo mais 5x2 menos x menos 22 sobre x2 mais 3x menos 10. E como é que a gente vai fazer para integrar isso aqui? Aqui, o grau desse polinômio aqui, do numerador, né? Ele é maior do que o grau do denominador. Então, nesse caso, quando o grau do polinômio que está aqui, né, do numerador, for maior do que o grau do polinômio que está aqui embaixo, do denominador, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir. E como é que a gente divide polinômios? Da mesma maneira como a gente faz aquela divisão de números, certo? Então, a gente bota o polinômio aqui, esse aqui, x ao cubo mais 5x2 menos x menos 22, e aqui embaixo, esse daqui, vem para cá, tá? Esse aqui é o dividendo, que é o divisor. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a divisão como a gente está acostumado a fazer. Então a gente vai procurar um número que colocado aqui nos dê esse termo aqui. Então no caso é x. Por quê? Porque x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo, né? Então a gente coloca um x aqui, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, e vem para cá com menos x ao cubo, tá? Vem com o sinal trocado, tá? Então aí você multiplica esse cara por esse e faz a mesma coisa com cada termo que aparece aqui. Então x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, vem para cá menos x ao cubo. X vezes 3x vai dar 3x ao quadrado, vem para cá menos 3x ao quadrado. X vezes 10 dá menos 10x, vem para cá mais 10x. Não tem mais ninguém para multiplicar aqui, né? Então passa uma barra e faz a soma. Menos 22, aqui dá 9, aqui dá 2 e aqui 0, tá? Aí agora a gente vai fazer o quê? Quem você tem que colocar aqui para que multiplicado por isso aqui vai dar isso? Só um 2, né? Então 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado, vem para cá, menos 2x ao quadrado. 2 vezes 3 dá 6, vem para cá, menos 6x. E 2 vezes 10, aqui dá menos 20, vem para cá, mais 20. Não tem mais ninguém, aí você faz a soma, né? Vai ficar menos 2 aqui, aqui fica menos 3x e aqui vai embora, tá? Então esse aqui é o resto. Aí, da mesma forma que a gente faz com números, a gente faz aqui também. Então, o dividendo, que é esse camarada que está aqui, ó, né? X ao cubo mais 5x2 menos x menos 22, tem que ser igual a esse produto aqui, isso vezes isso, mais o resto, tá? Então, x ao quadrado, 3x menos 10, que multiplica x mais 2, somado com o resto, que é 3x menos 2. O que a gente quer? A gente quer esse polinômio aqui dividido por esse. Então a gente divide esse lado aqui e divide esse lado aqui por quanto? Por esse cara, né? Então, dividindo isso aqui por isso, a gente vai ficar com isso aqui. Dividindo essa parte aqui, né? Essa parcela por esse termo aqui, você pode cortar, né? Então vai ficar só o x mais 2. E aqui você divide por esse termo, tá? Ou seja, o que você está fazendo? O que a gente fez aqui? A gente dividiu esse lado dessa equação, tá? Por quanto? Por esse termo aqui, ó. Tá? Então, dividindo esse lado por esse termo, a gente tem isso. Dividindo cada parcela dessa por esse termo, essa parcela aqui fica isso. E essa parcela, quando a gente divide por esse termo, desaparece esse cara e fica só o x mais 2. Ok? Ou seja, aí aqui acontece o seguinte. A gente tem que fatorar esse polinômio que está aqui embaixo. Ok? Uma vez fatorado esse polinômio, tá? Você resolve, né? Aqui você vai... Como é que a gente fatora isso aqui? Lembra o seguinte. Se você tem um polinômio desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c, a maneira de a gente fatorar um polinômio desse tipo aqui
tá? Um polínômio quadrático é simplesmente A, esse camarada que aparece aqui, que multiplica x menos x', que multiplica x menos x, duas linhas. Então você só precisa das raízes, tá? Aqui as raízes são 5, aliás, menos 5 e 2. Então o que você vai fazer para fatorar isso aqui? O A no caso aqui é 1, então ficou 1, que multiplica x menos 5, x menos 2, tá? Você tira aqui as raízes e depois coloca nessa expressão aqui. Bom, do mesmo modo, né, que a gente fatora aqui um polinômio quadrático, a gente pode fatorar um polinômio de qualquer grau também, usando esse mesmo fato aqui, esse mesmo argumento que a gente usou aqui. Você encontra as raízes e escreve o polinômio dessa maneira, tá? Se você tiver um polinômio de grau 3, você tem ax ao cubo mais bx2 mais cx mais d. Como é que a gente fatora? A gente precisaria achar as raízes, tá? Aqui fica realmente um pouco mais complicado achar as raízes, tá? Mas aí nesse caso a gente usa outras maneiras, mas aí eu vou dizer como é que faz aqui nesse caso também. Então, como a gente fatora isso aqui? Da mesma forma que a gente fatorou isso aqui. A gente vai pegar esse camarada que está aqui, ó, o coeficiente do termo dominante, A, que multiplica o quê? X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz. Desse jeito. Isso vale para qualquer polinômio. É sempre o termo que acompanha o coeficiente, é sempre o coeficiente, né, do termo de maior grau, vezes o que? X menos uma das raízes, x menos a outra raiz, x menos a outra raiz, e assim você vai fazendo com todas as raízes, tá? Bom, então, dando continuidade, né, você encontrou então que essa expressão aqui, né, é igual a x mais 2 somado com isso aqui, tá? O que a gente vai fazer? Agora a gente quer a integral disso aqui, né? A gente está querendo calcular a integral dessa expressão. Então, integrar essa expressão aqui, tá? É integrar essa expressão mais a integral dessa expressão aqui, certo? Então, bora fazer isso. Então, a integral dessa expressão que está aqui vai ficar igual a integral de x mais 2, dx, mais a integral dessa expressão aqui, ok? Agora aqui é o seguinte, como esse camarada aqui, né, tem grau menor que esse, tá? Aí aqui é o que é exatamente aquele outro caso, certo? Lembra que a gente estava falando que tem dois casos. Tem um caso em que o polinômio, o numerador, né, ele tem grau maior do que o denominador, e tem um caso em que o numerador tem grau menor do que o denominador. Então, você tem, no caso aqui, você tem esse polinômio aqui, esse quociente aqui. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse quociente e vai quebrar da seguinte maneira. A gente vai procurar duas constantes, uma constante A e uma constante B, de modo que esse quociente, a gente possa escrever ele dessa forma aqui. Ou seja, a gente vai tentar encontrar A e B de modo que isso aqui seja igual a A sobre x mais 5, no caso, esse fator aqui, mais B sobre x menos 2, que é esse outro fator. Se você tivesse um outro fator aqui, você faria a mesma coisa. Botaria uma outra constante C sobre o terceiro fator, tá? Aí aqui a gente vai fazer o quê? Vamos tirar o MMC, né? No caso aqui é o próprio produto aqui deles dois, x mais 5, x menos 2. E fazer as continhas, a gente vai obter isso aqui. Aí ajeitando aqui, né, essas continhas aqui, né, A vezes x, B vezes x, colocando x em evidência, você vai ficar com isso. E aqui também, né, 2 vezes A, menos 2 vezes A, mais 5 vezes B, dá menos 2A mais 5B. E esse denominador aqui, certo? Você pode cortar com esse camarada aqui, né? Então você fica com isso aqui, 3x menos 2, igual a expressão que ficou aqui, ok? Aqui você tem, então, esse polinômio igual a esse polinômio. Então aqui você tem um polinômio de grau 1, aqui você tem um polinômio de grau 1, e dois polinômios são iguais quando seus coeficientes forem iguais. Então, coeficiente de grau 1 tem que ser igual ao coeficiente de grau 1. Termo independente tem que ser igual ao termo independente. Então, no caso aqui, 3, né, tem que ser igual a quanto aqui? A mais B, que é o coeficiente de x aqui. A mais B igual a 3. E o termo independente, menos 2A mais 5B igual a menos 2, que é o termo independente do lado de cá. Ok? Você vai resolver esse sistema. Você vai encontrar que o A é 17 sobre 7, o B é 4 sétimos.
E aí, uma vez que a gente acha quem é o A e quem é o B, nós voltamos aqui, vamos escrever essa igualdade aqui, né? Colocando o A 17/7 e o B 4/7 aqui. E aí ficou fácil, porque agora é só calcular a integral, né? Se a gente quer calcular essa integral aqui, vai ficar a integral disso mais a integral disso aqui. E aí vai ficar como? A nossa integral I vai virar o quê? Vai virar, bom, a gente vai ficar aqui, né? A nossa integral I vai ficar isso aqui. A integral disso aqui dá o quê? Dá x ao quadrado sobre 2, mais a integral disso aqui dá 2x, que é essa primeira parte aqui. E x ao quadrado sobre 2 mais 2x, tá? Mais essa integral aqui, certo? Que vai ficar a integral disso aqui. Só que o A é 17/7. Então vai ficar 17/7 integral de x de 1 sobre x mais 5. Certo? 17/7 integral de dx sobre x mais 5. Mais isso aqui. O B dá 4/7. 4/7 da integral de 1 sobre x menos 2. 1 sobre x menos 2. E aqui é bem fácil, né? Calcular essa integral e essa. Essa daqui dá o ln de módulo de x mais 5. E essa daqui dá o ln do módulo de x menos 2. Tá? Mais a constante. Ok? Bom, vamos aqui para um outro exemplo. Tá? Nesse caso aqui, o grau do polinômio P ele já é menor do que o grau do polinômio Q. Então aqui nesse caso a gente não precisa fazer aquela divisão que a gente fez no exemplo anterior. Okay? Aqui no caso o que a gente vai fazer de imediato é fatorar esse cara aqui. Então x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x vai ficar como? Né? Você pode botar o x em evidência aqui. Então se você coloca o x em evidência vai ficar isso aqui. E esse termo que está aqui, tá? Ele é nada mais nada menos do que x mais 1 ao quadrado. Bom, nessa situação em que aparece, tá? Em que esse cara aqui embaixo, que está aqui de baixo, certo? Em que esse polinômio que tá, o polinômio do denominador, ele se fatora, tá? Como fatores lineares, mas com expoentes dessa maneira aqui, você vai que isso aqui é linear, certo? Isso aqui é um polinômio, né? Um polinômio linear, mas esse cara aqui está elevado a um expoente. Então, quando acontece isso, como é que a gente vai escrever essa fração? Tá? Então, a gente vai pegar isso aqui e vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. A gente vai procurar constantes A e B, de modo que a gente consiga escrever esse camarada aqui de que modo? Como é que isso aqui se fatora? Se fatora como dessa forma aqui, né? X vezes x mais 1 ao quadrado. Então, a gente vai procurar uma constante A, B e C. Tá? Se aconteça o quê? A gente vai botar o A sobre x, que é esse fator que está aqui, B sobre x mais 1, mais C sobre x mais 1 ao quadrado. Olha só, quando aparece um expoente, certo? O que a gente vai ter que fazer? Como aqui foi o expoente aqui é 2, então eu vou ter que encontrar constantes, né? De modo que você vai ter que fazer o quê? Vai pegar esse cara aqui, colocar x mais 1 aqui, elevado aqui expoente, elevado aqui potência, né? A potência é 1. E depois você vai pegar a constante c sobre esse mesmo cara aqui, só que agora elevado a quanto? Ao expoente 2. Se no caso aqui você tivesse um 3 aqui, ó, no caso no lugar do 2, você teria que acrescentar aqui mais uma constante d sobre o x mais 1 elevado a 3, tá? Seria exatamente dessa maneira. Ou seja, se aparece um expoente aqui, você tem que acrescentar esses caras aqui, mas considerando aqui o expoente. Você começa aqui com o expoente 1 e vai até acabar os expoentes, tá? X, no caso aqui, x mais 1 elevado a 1, x mais 1 elevado a 2, que foi o expoente que apareceu aqui. Bom, aqui agora a gente vai fazer o que? Desenvolver essa conta que está aqui, certo? Aqui a gente vai tirar o MMC, que é simplesmente isso aqui, x, que multiplica x mais 1 ao quadrado, e vai fazer as contas. Então a gente vai obter essa parte aqui, né? A gente vai obter o que está aqui em cima, tá? Isso aqui dividido por x, né? Vai ficar só o x mais 1 ao quadrado, multiplicado por a.
a vezes x mais 1 ao quadrado. Isso aqui dividido por isso, fica o x mais 1, sai o x mais 1, x mais 1, mas ainda fica um x mais 1 aqui, vezes x, então vai ficar b que multiplica x vezes x mais 1. E aqui, né, você vai tirar o x mais 1 ao quadrado, vai eliminar, você dividir essa expressão que está aqui embaixo por essa, e vai multiplicar por c. Ok? Bom, uma vez feito isso, você vai multiplicar, né? Aqui você vai desenvolver esse fator aqui, que é da x quadrado mais 2x mais 1. Aqui você vai multiplicar aqui x vezes x aqui vezes 1 aqui, vai dar x, né? X quadrado mais x. E aqui já está o cx, você deixa. Aqui você pode cortar já, né? Daqui para cá eu já cancelei, certo? Esse denominador com esse. Então aqui ficou só o 3x ao quadrado, 4x mais 2. E aqui vai ficar o quê? Aqui você pode multiplicar, né? Ó, a vezes x ao quadrado. E aqui também vai aparecer um b vezes x ao quadrado. Então, quando a gente botar o x ao quadrado em evidência, vai aparecer a mais b. Então, a mais b vezes x ao quadrado. Quem que aparece só com x? Você tem um 2a aqui, ó. 2a. E aqui eu tenho um b vezes x. E aqui eu também tenho 6x. Então, vai aparecer um 2a. Vai aparecer o b. E o c aqui, né? Vezes x. Quem aqui tem termo independente? Só o a vezes 1, né? A. E aí? Então agora, igualando aqui os coeficientes, né? O a mais b tem que ser quanto? Aqui o coeficiente de x, o coeficiente aqui, a mais b, né? É o coeficiente de x ao quadrado. Então, quem é o coeficiente de x ao quadrado aqui? É 3. Então, a mais b tem que ser 3. Aqui, 2a mais b mais c, aqui é o coeficiente de x. Quem é o coeficiente de x aqui? 4. Então, 2a mais b mais c tem que ser 4. E o a tem que ser 2. Então, monta o sistema e resolve. Ok? Aí, resolvendo o sistema, você encontra que o a é 2, o b é 1 e o c é menos 1. E aí é só jogar agora na expressão aqui, né? Só jogar na expressão que a gente tinha daquela maneira como a gente conseguiu escrever a nossa fração, né? A gente quebrou nessa fração, essa fração aqui a gente quebrou nessa soma aqui. E aí a integral disso aqui vai ficar a integral disso mais a integral disso aqui, né? Mais a integral dessa parcela aqui, tá? Ou seja, vai ficar a integral disso aqui, vai ficar o a deu 2, né? Então, 2 vezes a integral de 1 sobre x, integral de dx sobre x. O b deu 1, então vai ficar só integral de dx sobre x mais 1. E o c dá menos 1, então vai ficar menos integral de dx sobre x mais 1 ao quadrado. E aí simples, né? Isso aqui dá ln de módulo de x. Aqui dá ln do módulo de x mais 1. E aqui, fácil, né? Vai ficar 1 sobre x mais 1. Tá? Aqui você pode fazer uma substituição, tá? Chamar isso aqui de u, então ficaria u sobre u ao quadrado, certo? Mais a constante. Bom, claro, nem sempre, né, a gente consegue fatorar o polinômio que está no denominador como produto de fatores lineares, certo? Às vezes não dá para a gente fatorar, como por exemplo nesse caso aqui. Aqui, novamente, eu tenho um exemplo em que o numerador tem grau menor do que o denominador. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa fazer a divisão que a gente fez lá no primeiro exemplo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente vai começar já fatorando esse cara. Então, a gente pode fatorar isso aqui de que jeito? A gente vai agrupar aqui esses dois caras, esses dois, x ao cubo com x ao quadrado, e esses dois aqui. Aqui a gente pode colocar o x ao quadrado em evidência. Então, quando a gente coloca o x ao quadrado aqui em evidência, vai ficar quanto? X mais 1. E aqui a gente coloca o 4 em evidência. Quando a gente coloca o 4 em evidência, fica x mais 1. E o que a gente vai colocar agora em evidência aqui? O x mais 1, né? Então, quando a gente coloca o x mais 1 em evidência, a gente tem o x ao quadrado mais 4. Bom, nesse caso aqui em questão, a gente não consegue mais fatorar, né? Porque esse termo que está aqui, não tem, esse polinômio que está aqui, não tem raiz real. Então, a gente não consegue mais fatorar isso aqui. Aí, nesse caso, como é que a gente vai proceder? Da seguinte maneira. A gente vai pegar a nossa fração e vai quebrar de que jeito? Aquela parte que tem a fator linear, a gente continua colocando a constante,
sobre x mais 1. No caso aqui tem esse aqui é fator linear, né? Então ficaria a sobre x mais 1. Essa parte que está aqui, ó, que é um fator quadrático, né? Que não tem raiz, certo? O que é que a gente vai fazer com isso aqui? A gente vai procurar duas constantes, né? B e C, e vai escrever desse jeito: bx mais c sobre quem? Aquele fator que não tem raiz, certo? No caso aqui, x ao quadrado mais 4. Bom, aí o que a gente vai fazer? Mesma coisa, vai tirar o MMC, depois vai cancelar aqui os denominadores, certo? E vai fazer o seguinte. Bom, aqui já fiz a continha aqui, certo? Só para a gente poder acelerar aqui o exemplo. Então a gente vai ficar com isso aqui, tá? Que é isso aqui, igual a essa expressão que vai ficar aqui. Aí uma vez que a gente faz isso aqui, né? Isso aqui vai só desenvolver essa expressão aqui. E a gente vai chegar nessa daqui. Ok? Bom, você faz a continha aí, certo? Eu estou fazendo aqui, que mais porque para não ficar o vídeo muito longo. Para que o vídeo não fique longo demais, então eu tenho que dar uma acelerada aqui nos exemplos. Bom, então aqui a gente chega nessa expressão a mais bx ao quadrado. Então a mais b tem que ser 8, b mais c tem que ser 3 e o 4a mais c tem que ser 20. Tá? Resolve aqui o sistema. Você vai encontrar que o A é 5, B é 3 e o C é 3. Uma vez feito isso, o que você vai fazer? Vai voltar aqui, tá? Vai colocar o A, o B e o C. Então, como o A é 5, né? Então você vai ficar o que? Essa integral aqui, né? Vai ficar, que eu estou chamando de I, certo? A nossa integral é igual a 5 vezes a integral de 1 sobre x mais 1. Tá aqui, integral de dx sobre x mais 1. O B deu 3. O B deu 3. Então, vai ficar integral de x sobre x ao quadrado mais 4. Tá? Por quê? Porque o C deu 0. Aí aqui é simples, né? Porque aqui é só fazer uma mudançazinha de variável também. Aqui você vai chamar o igual a x ao quadrado mais 4. Tá? Du vai ficar 2x mais 2. E aí simples, né? Aqui você tem um 3 aqui que a gente vai só fazer a continha aqui rápido, né? No caso aqui da ln de módulo x mais 1. Aqui, com a mudança de variável, você pode colocar um 2 aqui embaixo e vai colocar um 2 aqui para aparecer o seu du, certo? Então isso que está aqui em cima, ó, você colocou, eu acrescentei um 2 aqui embaixo, né? 3 meios, mas aí a gente acrescenta um 2 aqui, né? Para quê? Para que justamente apareça o seu du, ó, tá? Porque agora o que está aqui em cima é o du, tá? Então aqui vai ficar du sobre u, né? E aí no caso fica ln do módulo de x ao quadrado mais 4. Nesse caso aqui não precisava nem colocar mais o módulo, né? Porque x ao quadrado mais 4 é positivo.